Olá amigos! Não esqueça de ativar as notificações, seguir e curtir para ficar informado sobre os vídeos. Assista até o final do episódio para apoiar nosso canal. Ao levar Urum embora, Ira se opôs e disse que nunca faria tal coisa. Ele estava chorando. Orum pediu permissão e eles o fizeram falar. Esta é uma situação temporária, por favor, não deixe que eles digam o quanto o incomodaram, então eles vencerão, disse ele. Ira enxugou as lágrimas. Sairmos daqui de cabeça erguida, disse ele. Ira estava muito triste e se esforçava para não chorar. Ciangir e Neva estavam orgulhosos das suas rápidas vitórias. Depois que Kenan e Nursa ouviram nossa discussão, eles disseram que não achavam que uma decisão positiva seria tomada. Quanto ao oficial, na verdade tomei uma decisão positiva após essa discussão. Vocês discutiram como marido e mulher durante 40 anos, disse ele. Ira ligou imediatamente para o advogado. Neva perguntou: o que aconteceu, meu futuro marido? Você vai dizer que ele é inocente? Ira disse: direi isso para sempre, se necessário. Neva ouviu o homem que se constrou a falar. Ele disse que era a voz de Urum. Ira perguntou: como você pode fazer isso por causa da voz que ouviu no telefone? Urum usou todos os seus meios para encontrar você. Ele disse: você fez isso com ele também. Neva Urum acabará por sofrer o seu castigo. Ele disse que iria para a mansão agora e saiu. Ciangir disse que ficaria lá. Quando Fatih soube o que aconteceu, pediu desculpas a Selam. Ele disse para não guardar segredos de mim. Ira estava esperando impotente. Ciangir veio até ele e disse: você realmente acredita que Urum é inocente? Ira: eu acredito nisso de todo o coração. Você está tentando descontar a raiva do passado em Urum. Ele disse: fale com Neva, ninguém deveria agir assim com raiva. Ciangir: sim, estamos com raiva, mas pense logicamente. Olhe pela janela inteira. Se não foi Urum, quem disse isso? Você valoriza muito Ciangir Urum, mas não será capaz de descobrir até que seu coração seja despedaçado no final. Você não precisa esperar aqui. Ele disse que poderia deixá-lo na mansão. Ira o rejeitou. Neva era dono da mansão. Afif deu-lhe as boas-vindas. A sua felicidade pode ser vista no seu rosto. Dona Afif, você sentiu muita falta de mim, disse ele. Nesse momento o telefone de Afif tocou. Ele recebeu a má notícia e ficou muito irritado. Ira veio visitá-lo na prisão. Ele segurou as mãos dela e disse: você não deveria estar aqui. Urum enxugou as lágrimas de Ira. Sobre o que conversamos com você? Ele disse que seríamos fortes. Ira: mantenho minha promessa. Só você me vê assim. Liguei para o advogado e ele disse: quando ele vier já vai resolver, né? Veremos quando o advogado de Urum chegar. Ira Neva supostamente ouviu sua voz enquanto o homem que a sequestrou falava ao telefone. Isso é impossível, disse ele. Acho que Urum Neva está planejando um jogo. Nós cuidaremos de tudo. Ele disse: fique forte, como um Demiran Lee. A senhora Afif atacou Neva com raiva. Ele disse: como você pode reclamar de Urum? Neva disse: olhe para você, isso combina com uma mulher de Miran Lee. Afif: conheço o seu fígado. Você entrou aqui graças à misericórdia de Urum. Mas não sou uma pessoa justa como Urum. Você vai pagar por isso, disse ele. Ciangir veio e disse que se houvesse alguém para pagar a conta, seria Urum. Afif disse: vou mandar-te para o lugar que mereces, e foi para o quarto dela. Ira pensou que quando o advogado chegasse, ele iria embora imediatamente. Urum disse que pode demorar um pouco mais. Ira: mas você estará em casa esta noite, certo? Ele disse: nada pode ser pacífico quando você está naquela casa, nada pode ser completo quando você não está lá. Urum: você é minha casa e meu lar.
Enquanto meu coração bater, será assim, disse ele, e como as mãos de Ira estavam frias, ele a aqueceu com seu hálito. Minha respiração escondida na palma da sua mão. Se você pensar em mim, estou sempre aqui, disse ele e mostrou seu coração. A polícia disse que o horário de visita acabou. Ira queria ficar mais um pouco, mas não conseguiu permissão. Orun ficou muito zangado com Neva e Siangir. Nusa e Kenan foram muito agradáveis. Eles estavam conversando juntos. Naquele momento, o telefone de Nusa tocou e sua amiga Ezra ligou. Kenan também ligou para informar sua irmã. Quando Nusa pensou em Vuslat, o segredo entre eles de repente lhe veio à mente. Nusa disse que a família de sua amiga estava com alguns problemas e que ela iria vê-la porque precisava sair de vista, mas o problema era que ninguém sabia que eles eram casados. Quando o advogado chegou, veio também o Afif. A senhora Afif disse a Yavusa: "Quero conhecer o meu filho." Ira disse: "Acabei de conhecê-lo, seu moral estava muito bom." A senhora Afif repreendeu Ira novamente. Enquanto Nusa e Kenan discutiam, sua amiga Ezra apareceu. Depois de conversar um pouco com ele, Nusa o apresentou a Kenan. Kos disse que achou Kenan muito bonito. Nusa também disse naquela época que Kenan era seu marido. O advogado disse: "Não há provas concretas, vou garantir a sua libertação hoje." Dona Afif veio conhecer meu filho. Ele disse: "Você não vai ficar aqui muito tempo, filho, e farei o possível para evitar que a morte seja divulgada na imprensa." Nusa estava contando à amiga como ela se casou. A sua amiga Afif perguntou como o sultão deu permissão. Ele apenas disse: "Meu irmão Nursa sabe disso." O advogado anunciou que ele poderia ser libertado à noite. Afif, por outro lado, tentava encontrar o homem e tirar Orun da prisão. Butler disse a Orun: "Eles irão levá-lo em breve. Ira, você deveria sair daqui o mais rápido possível. Para mim essas poucas horas são como uma vida inteira." Ele disse que passou. Orun, embora eu tenha dito para você não ficar triste, você estava triste. Mesmo que eu tenha dito para você não chorar, você chorou. Nunca vi uma pessoa tão compassiva e boa em minha vida. Ele disse: "Se você for bom, eu também serei bom." Ira disse que só serei bom quando estiver com você. Quando perguntei a Ezra Nusa como eles foram promovidos, os dois ficaram entusiasmados. Nusa e Kenan fugiram para a cozinha porque estavam entediados com as perguntas. Ira estava muito animada com a libertação de Orun. Orun pensou em como deveríamos passar essas 2 ou 3 horas. Por exemplo, disse ele, "Vamos conversar sobre o que faremos depois de sairmos daqui." Nesse momento, a senhora Afif entrou. Ele disse: "Com boa sorte, Shi, meu filho." O homem que sequestrou Neva se rendeu. Butler disse que encontraria o homem e se renderia. Quando Afif falou com tanta confiança que o filho iria sair, Orun ficou furioso por dentro. Orun agiu com frieza porque sabia que sua mãe tinha uma participação nisso. Neva e Siangir estavam aproveitando a mansão. Enquanto Neva falava, Siangir pensava longe. Ele disse: "Como você tem tanta certeza de que Orun é culpado? Quanto a Neva, seja ele culpado ou não, Orun pagará o preço pelo que nos fez." Afif estava se perguntando por que demorou tanto. Então veio o advogado. O homem prestou depoimento, mas diz que o instigador foi Orun Bey. "Infelizmente, você está sendo encaminhado ao tribunal de plantão", disse ele. Aqui chegamos ao final do episódio, amigos. Não se esqueça de escrever seus comentários sobre o episódio. Adeus, até o próximo vídeo.